Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, amém? Amém. Convido-os a abrir as suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Pedi aos diáconos que preparem uma aguinha para mim aqui, porque a gente vai até umas 11h30, mais ou menos. Então, precisa de bastante água, né, para poder hidratar. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 7. Carta à igreja em Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nós imperfeitos aqui estamos, ó Pai, para meditarmos na Tua Palavra, essa porção tão rica da Escritura, e que o Senhor fale aos nossos corações e às nossas mentes. Que nada nem ninguém nos atrapalhe nesse instante, mas que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E não só que entendamos o que o Senhor quer dizer, mas também que saiamos daqui melhores, que saiamos daqui colocando em prática aquilo que vamos aprender nesta noite. É por isso que nós oramos. Amém. Conta-se uma história de um casal que vivia há 20 anos e o marido não gostava de fazer compras. Não gostava de ir ao supermercado. Normalmente a mulher tinha que ir sozinha fazer compras porque ele não a acompanhava. Mas, depois de tanta insistência, um dia esse marido resolve então acompanhar essa sua esposa. 20 anos de casado, primeira vez que ele vai ao supermercado com aquela mulher. Mas já vai no caminho reclamando. Durante o tempo que passa no mercado, também murmurava. Estava insatisfeito. Nada o fazia ficar alegre naquele momento em que acompanhava sua esposa. Terminava a compra, já de volta, a esposa dizia assim: olha, não precisa vir comigo mais não. Por favor, não venha mais, não quero que você venha. Aí ele, no alto da sua sabedoria, diz assim: mas como é difícil entender as mulheres, né? Você cansou de me cobrar para que eu viesse junto? Tantas e tantas vezes você falou para eu vir junto, e quando eu venho, você reclama. E aí ela responde então: eu queria que você viesse sim, mas eu queria mais do que isso. Eu queria que você quisesse vir. Eu queria que quando você estivesse comigo, você tivesse prazer em vir e fazer essas compras comigo. Irmãos, eu quero com isso dar o tema da nossa meditação nesta noite. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer o certo do jeito certo. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer o certo do jeito certo. Vamos contextualizar aqui o que diz o texto que nós lemos. Estamos lá lendo o Apocalipse e vemos que João, que é o autor deste livro, ele está numa ilha, os irmãos já sabem, ilha chamada de Patmos, lá no mar Egeu,
mais ou menos no final do primeiro século, por volta do ano 94, 96, e ele tinha sido mandado para lá por Domiciano. Domiciano era o imperador romano da época, tão pior quanto foi Nero. Domiciano, inclusive, se intitulava a Deus e rogava a todos que prestassem culto a ele, e perseguiam os cristãos. E mandou João para aquele lugar, que era mais ou menos como se fosse uma colônia penal, onde ele permaneceria ali na sua já velhice, sendo o último apóstolo do colégio apostólico. Todos os outros já tinham sido mortos pelo martírio, né? Alguns, como Pedro, foi crucificado de ponta cabeça, outros cerrados ao meio, outros com a cabeça decapitada, né? E o colégio apostólico se resumia a João, que foi o único dos apóstolos a morrer por causas naturais. E João, então, está ali. Domiciano pensa que com isso está pondo uma pá de cal naqueles que se intitulavam cristãos. E Jesus, de uma forma magnífica, vem, se revela a João e manda ele que escreva cartas às 7 igrejas. E a gente percebe aí no versículo 20, que diz assim, no versículo 20, no capítulo anterior, o primeiro: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. As igrejas ali são a igreja de Éfeso, essa primeira igreja de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, de Filadélfia, de Laodiceia. As igrejas, as 7 igrejas, à época, igrejas fortes, igrejas que adoravam ao Senhor. E aí nós percebemos então que essa primeira carta é endereçada a Éfeso. Éfeso, se você olhar para Atos 19, nós vamos verificar Paulo indo pregar naquela igreja. Na sua terceira viagem missionária, Paulo chega a Éfeso, que ficava ali na Ásia Menor, e é uma cidade grande, cerca de 300 mil habitantes à época, uma cidade muito rica. E cidade também onde ficava o templo da chamada deusa Diana, ou a deusa Ártemis, ou Artemis. E essa deusa era a deusa dos caçadores, a deusa da fertilidade. Então, naquela cidade de Éfeso, havia muito ocultismo. Nós vemos lá em Atos 19 que Paulo, inclusive, sofreu perseguição porque ele estava atrapalhando a economia daqueles que vendiam ídolos em razão do templo que era dedicado àquela deusa. E depois de um tempo, Paulo deixa Timóteo, seu filho amado, Timóteo, para ser o pastor daquela igreja. E depois, o pastor da igreja era João. Então vejam que é interessante que João escreve a primeira carta à igreja da qual ele havia sido pastor. Todos nós sabemos também que João era um discípulo amado, aquele que inclinava-se no peito de Jesus enquanto Jesus estava entre eles. E a ênfase de João, tanto no seu evangelho quanto nas suas cartas, era o amor. Então estamos falando aqui de uma igreja amorosa. Quem está controlando lá pode abrir para mim Efésios 1,15, e você vai verificar que Paulo faz um elogio à igreja de Éfeso, dizendo que era uma igreja que tinha amor. Veja lá. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor para com todos os santos. Veja que a igreja de Éfeso era uma igreja amorosa, uma igreja que amava. Porém, vamos perceber pela ênfase do texto que esta igreja havia perdido o primeiro amor. Irmãos, o versículo 2, versículo 1, diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus é presente, Jesus é pessoal, Jesus não é indiferente. Jesus conserva na mão a igreja. Se trouxermos para a nossa hoje, nós podemos dizer que Deus também, Jesus conserva a nossa igreja em suas mãos. Então ele não é um ser impessoal, ele não é um ser diferente a nós. No versículo 2 ele diz assim: conheço
a João alguns elogios. Na verdade, ele faz 3 elogios. 3 elogios que estão aí nos próximos versículos. Veja que no próprio versículo 2, ele diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. E aí eu quero elogiar a nossa igreja. É uma igreja de trabalho. Ontem tivemos aqui um culto dos jovens, estava vendo aí os jovens, né, de camiseta, se prepararam, os jovens venderam pizza durante um tempo para organizar esse louvorzão que foi abençoado. Fiquei sabendo hoje, mas soube que foi abençoado o momento aqui. Então os jovens trabalharam. Dias atrás tivemos a EBF, a Escola Bíblica de Férias. Irmãos e irmãs se dedicaram para evangelizar crianças nesse período de férias, um sábado aqui. Fizeram uma grande festa para essas crianças que estão trabalhando. Pouco tempo tivemos aí o Ministério de Casais fazendo um jantar muito gostoso, né? Onde aqueles casais que comeram aí sentiram-se felizes naquele momento. A igreja trabalhando, os diáconos têm mantido, né, o templo em ordem. Nós temos visto as mulheres constantemente fazendo atividades, os homens que fazem aí o seu churrasco, os adolescentes trabalhando dentro das suas dificuldades, com poucos, mas fazendo a sua parte. Os professores da escola dominical, né, se dedicando em ensinar aos alunos, os presbíteros, né, preocupados em dar andamento nas obras da igreja, nos cultos, mesmo com a ausência do nosso pastor em férias. Então, todos nós temos trabalhado, e aquela igreja de Éfeso também. O elogio que se fazia era: temos visto que vocês têm trabalhado. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço que você, igreja, vocês, Efésios, estão perseverando no trabalho. Em seguida, ele faz um segundo elogio. Vejam o que diz aí o versículo 2 ainda. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Diz mais, no versículo 6, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Elogio à igreja, sabe por quê? Porque eles estavam sendo ortodoxos, uma igreja que se mantinha na doutrina, a igreja que seguia a sã escritura, a igreja que não se afastava. E hoje nós temos visto esta igreja também como uma igreja reformada, que não foge dos princípios reformados, uma igreja que não procura o sincretismo religioso do benzimento da água, do benzimento da roupa, que não valoriza essas crendices que nós temos vistos hoje penetrando em muitas igrejas evangélicas. Temos percebido que essa igreja não dá aso à teologia da prosperidade, mas se firma cada vez mais e se fortifica na palavra. Temos percebido que essa igreja tem pregado o evangelho de Jesus Cristo e não se dado a outros evangelhos de coach ou coisas desse tipo. Uma igreja que não tem valorizado a autoajuda, mas tem buscado a ajuda do alto o tempo todo. Então é uma igreja também, a igreja presbiteriana Maranata, que tem se mostrado como uma igreja fiel às Sagradas Escrituras, assim como eram os Efésios à época. Temos também mais um elogio. Veja que o versículo 3 fala: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Nós já contextualizamos que à época havia perseguição. Os cristãos estavam dispersos porque eram perseguidos e mortos. Muitos foram martirizados. Homens que se tornaram tochas humanas quando Nero colocou a culpa no incêndio de Roma sobre os cristãos. Então, é fato que aqueles cristãos estavam o quê? Sendo fiéis, passando por prova. Muitos mesmo que, sendo perseguidos, continuavam firmes no Evangelho. Irmãos, a nossa irmã Jaqueline orou agora há pouco, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, que nós ainda temos liberdade de culto. Mas temos visto já que tempos sombrios têm se achegado próximo de nós. Temos percebido que
que de uma forma ou de outra, os cristãos têm sido encurralados em determinadas doutrinas que nós defendemos e que estão sendo de alguma forma ou de outra também achincalhadas por essas pessoas que têm seguido outros caminhos. Portanto, nós precisamos, assim como os Efésios, continuar perseverantes na doutrina e também nas provas que podemos passar. E se estamos sendo, de alguma forma ou de outra, perseguidos, continuemos firmes, porque este é o propósito e era a elogio que Deus, Jesus, fazia àquela igreja. Porém, depois de elogiar, parece até a mãe da gente, né? Faz os elogios bonzinho, filho, te amo, te adoro, depois logo, né? Vem a lapada. O que acontece aqui em seguida? Depois dos elogios, versículo 4 começa assim: tenho porém. Aí você fala, aí agora vem, né? Tenho porém contra ti. O quê? O quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, não basta fazer. É preciso fazer a coisa certa, do jeito certo. A guisa de ilustração é mais ou menos fazer o certo do jeito certo, ou fazer a coisa certa do jeito certo, seria a mulher que é fiel ao marido. Mulher fiel ao marido é uma bênção, não? Mulher que é fiel ao marido é bênção, não é bênção? É bênção. Mas a mulher que é só fiel, mulher não dá um beijinho no marido, não dá serotonina, como a Flávia me dá todo dia, ela fala que vai me dar serotonina. Serotonina é um abraço. Ela me dá serotonina toda manhã, dá um abraço, né? Diz que ama, né? Do que adianta essa fidelidade sem amor, fidelidade vazia? É preciso mais do que fazer o certo, é preciso fazer o certo do jeito certo. É necessário fazer e fazer com prazer e fazer com amor. A igreja de Éfeso, ela estava fazendo a coisa certa. Em nenhum momento anterior nós vimos Jesus criticando. Ela fazia a coisa certa, mas fazia do jeito errado. Faltava prazer, faltava amor. Eu estava lendo esses dias, ouvindo na verdade a mensagem do pastor Luciano Subirá. Eu tenho citado bastante o pastor Luciano Subirá, porque ele desde o ano passado, lá no Encontro de Casais, foi bênção na minha vida e na vida da Flávia, e nós temos aí adquirido livros, ouvido mensagens, né, dele. E ele falava de um livro que ele escreveu, que eu quero indicar. É um livro curtinho, baratinho, que vale a pena. O livro chama-se Até que Nada Mais Importe. Até que Nada Mais Importe. E esse livro ele começa contando que no ano de 2008, ele iniciou o ano para quebrar todos os recordes, todas as marcas que ele tinha. E ele conta que ele se dispôs a ler a Bíblia a quantidade de vezes que ele mais pudesse fazer. Ele conta ainda, porque está vivo, que ele começou a fazer um jejum de só água, só se alimentando com água por 21 dias. E em um mês, ele já estava lendo a Bíblia pela segunda vez. Lendo a Bíblia toda no mês pela segunda vez. Ele passava o dia todo em comunhão, lendo, jejuando. E aí, numa determinada noite, já madrugada, para cumprir a meta que ele tinha de capítulos para ele naquele dia, ele se viu num cansaço profundo. E aí o Espírito Santo falou com ele: para, o que você está fazendo é mera performance. Você está performando, você está atuando, é mero desempenho. Você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Está faltando o quê? Está faltando você ter prazer em ler, prazer em me buscar. Você está transformando isso num sacrifício. E não é isso que eu quero. Eu quero que você me busque com amor, que você me busque com prazer. Talvez muitos irmãos de nós
e sejamos fazendo a mesma coisa, sejamos performando, né? Estamos lendo a Bíblia por mera performance ou porque estamos cumprindo tabela. Aí eu preciso ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, eu não vou ser abençoado. De fato, se você não ler a Bíblia, você não vai ser abençoado. Mas não é por isso o único incentivo que você tem que ter. Você tem que ler a Bíblia porque a Bíblia fala contigo. Aí eu preciso orar mais para que eu possa falar com Deus e Ele possa me responder. Só que isso não pode ser um fardo. Isso tem que ser feito com prazer. Isso tem que ser feito com amor. Você não deve vir à igreja simplesmente para aqui se sentar e assistir ao culto. Temos insistido nisso. Mas você tem que vir aqui, se sentar e participar do culto. Adorar a Deus durante o tempo de culto que você aqui está. Então nós vamos fazer a coisa certa do jeito certo e não como mera performance. Com isso, irmãos, eu quero dar mais um exemplo. Caim e Abel. Todo mundo conhece a história de Caim e Abel lá em Gênesis 4, certo? O que acontece lá? Caim e Abel foram oferecer sacrifício, não foram? Os dois foram no ritual de oferecimento de sacrifício. Caim, o que ele fazia na vida? Lidava com a terra. Né? E ele levou algo para oferecer a Deus. E Abel, o que ele fazia? Ele era pastor, né? Cuidava do rebanho. Mas ele levou o quê? Ele levou das primícias. Essa é a diferença. Nós temos que oferecer ao nosso Deus o melhor, oferecer das primícias. Se você contribui na casa de Deus, você não deve contribuir com o que sobra, mas você deve contribuir com o que você recebe por primeiro. Se você vai fazer algo no seu dia, a primeira coisa que você tem a fazer quando abre os olhos é orar, é agradecimento a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é preciso fazer a coisa certa do jeito certo. Reverendo Hernandes, aqui nessa Bíblia, que é a Bíblia que ele traz sermões e ensinamentos, ele escreve o seguinte: antes de Deus aceitar nosso culto, precisa aceitar nossa vida. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede o culto e trabalho para Ele. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa vida. O trabalho que a gente vai fazer é por consequência e deve ser feito com amor, deve ser feito com prazer. João 4:23 é um texto muito conhecido. Ele fala que os verdadeiros adoradores, como é que fazem? O adoram em espírito e em verdade. Não é uma adoração fictícia, não é uma adoração feita de qualquer jeito, uma adoração feita em espírito e em verdade. Com isso nós podemos começar a concluir. Como é que eu faço a coisa certa do jeito certo? Lembra da historinha que eu contei no começo? O jeito certo de fazer é com prazer, é com amor. O jeito certo que Deus aceita do nosso coração é feito com amor. É quando eu oro com amor, é quando eu leio a palavra com amor, é quando eu venho à igreja com amor, é quando eu contribuo com amor, é quando eu dou algo a alguém com amor. É com amor que Ele quer, é com prazer, é com satisfação. É isso que Ele quer de nós, de cada um de nós. É preciso fazer. Sabe por quê? Veja o que diz o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que significa lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta? Sabe o que significa? Que você um dia já fez, que eu um dia já fiz. E talvez esse lembra-te está muito ligado a reflita.
Lembra quando você cantava aqui? Lembra quando você vinha aqui à frente e cantava? Lembra quando um dia você tocou bateria? Lembra um dia que você tocou violão? Lembra um dia que você era mais zeloso na leitura da palavra? Lembra um dia que você orava com mais afinco? Lembra um dia que você doava mais tempo para a obra, mais tempo para Deus? Lembra desse dia? Lembra do dia que ardeu no seu coração a presença do Espírito Santo? Lembra do dia que você chorou pelos seus pecados cometidos? Lembra um dia que você adorava a Deus e chorava adorando a Deus sozinho na sua casa, ouvindo uma música? Você lembra disso? Está faltando isso hoje? Está faltando isso em você hoje? Já não sente mais? Será que não é isso que a igreja de Éfeso estava acontecendo? Eles estavam no piloto automático, fazendo as coisas automaticamente, e não vibravam mais, não choravam mais. Quando foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? Quando foi a última vez que você chorou orando ao Senhor? Qual foi a última vez que você, cantando um hino ao Senhor, embargou a sua voz? Quando foi a última vez que você teve prazer de vir a casa e chegou aqui e chorou na presença de Deus, para dizer glória a Deus porque eu estou na sua casa mais uma vez? Está faltando esse primeiro amor? Será que não era isso que nós precisamos ouvir essa noite? Que nós precisamos voltar para o primeiro amor, parar de fazer as coisas no automático, parar de fazer as coisas por fazer, parar de fazer as coisas de qualquer jeito, mas começar a fazer a coisa certa, do jeito certo? Será que não é este o recado que Deus quer dar para nós essa noite? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Metanoia, dar a volta, arrepender-se. Olhar para trás, arrepender do que você fez de errado, que eu fiz de errado. Corar de vergonha, ter nojo daquilo que nós fizemos de errado. E olharmos para frente e fazermos com amor. Esta é a mensagem. Lembrarmos das primeiras obras. Se você parasse agora, fechasse seus olhos para pensar, quando eu me converti, como foi essa experiência? Irmãos, quanto tempo nós não choramos mais diante de Deus? Há quanto tempo nós não nos ajoelhamos diante de Deus, não nos prostramos diante de Deus e não derramamos o nosso coração diante do Senhor? Precisamos parar de fazer as coisas no automático. A igreja de Éfeso não existe mais. Nenhuma das 7 igrejas do Apocalipse existe. Todas elas foram fadadas ao fracasso. Porque mesmo com os elogios e mesmo com as ressalvas que Deus fez a elas não se arrependeram e não voltaram ao primeiro amor. Nós não podemos viver assim, sem amor e sem prazer. Versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Ninguém gosta de ser derrotado, gosta? Quem gosta de perder aqui? Quem gosta de se sentir derrotado? Ninguém. Ninguém gosta de se sentir derrotado. E todos nós nos gabamos, somos vencedores em Cristo Jesus, não é? Mas aqui diz assim: ao vencedor, o que vai acontecer? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sabe o que significa? Ao vencedor haverá vida eterna. Ao vencedor, aquele que voltar-se ao primeiro amor e fazer a coisa certa do jeito certo, esse sim terá vida eterna. Quero encerrar com 2 textos. Se puder exibir para mim, eu agradeço. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Jesus falou que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Vamos repetir isso aí, vamos ler junto. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
vivemos, é preciso que todos nós sejamos alertados a voltar para o primeiro amor. Porque nós temos que fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus queria na igreja de Éfeso. E é o que Ele está falando conosco hoje. Mais um texto. Jeremias 29, versículo 13. O que fala aí? Vamos ler junto mais uma vez? É de todo o coração? De todo o vosso coração. Não é só de coração, é de todo o vosso coração. Nós precisamos fazer as coisas com intensidade. Intensidade lá em cima. Fazermos o melhor. A nossa performance tem que ser com prazer, tem que ser com amor. E reservo aqui algumas aplicações para a nossa vida. Conforme o versículo 2. Se você não está na obra, venha para a obra. Mas se você já está, não deixe de trabalhar na obra de Deus e faça de todo amor, de todo prazer, de todo coração. Versículo 2 e 6. Não se afastar da sã doutrina. Seja um ortodoxo, seja crente fiel às sagradas escrituras, o crente reformado, que segue o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Persevere, mesmo diante das provas, de acordo com o versículo 3. Contudo, que tudo isso seja feito em amor, em espírito e em verdade. E conforme o versículo 5, lembra-te de onde você errou. Lembra lá do passado. Reflita sobre a sua vida, como era. Tempos em que você tinha prazer na leitura da palavra, na oração, na comunhão, na vida com Deus. Lembra-te, arrependa-te e volte-se para Deus. Fazendo isso, a promessa que Ele tem para nós é de vida eterna. Precisamos aprender a fazer a coisa do jeito certo, pois não adianta só fazer a coisa certa, é preciso fazer a coisa certa do jeito certo. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.